Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa, e juntamente com a professora de Libras, Roberta Silveira, nós vamos debater um assunto especial para você, estudante do 8º ano. Como há na tela, podemos ver a norma padrão, mas hoje a oralidade. Vamos conhecer a oralidade. Será que a oralidade é erro? Será? Muitas vezes na escola a gente só estuda a norma padrão como a escrita. Hoje vamos debater um pouco mais sobre a oralidade, o texto oral. Vamos conhecer as variações linguísticas, justamente aquelas que tocam na oralidade. Vamos conhecer um pouco sobre isso e vamos lá. Mas antes disso, trago para vocês uma reflexão. Vamos ver. Na tela nós temos o pensamento é uma escrita a lápis. Com habilidade é possível apagá-la. Mas nossos atos são registros a caneta, que podem ser cobertos por riscos, mas nunca apagados, sem deixar vestígios. Reinaldo Ribeiro, o poeta do amor. Então é isso aí, o pensamento. E sobre essa questão do pensamento, vamos conhecer o que? A oralidade. O que é oralidade? Nós já estamos debatendo há um certo tempo em nossas aulas aqui sobre a norma padrão. Mas o que é oralidade? Vamos conhecer um pouco sobre ela. Então vamos lá. Qual é o objetivo da aula de hoje? Na tela podemos ver, conceituar a oralidade, identificar as marcas típicas da oralidade em textos. Será que nós podemos sempre corrigir a oralidade do outro? Será? Será que isso é correto? E é importante lembrar aquela discussão que nós fizemos no início da nossa aula, que muitas vezes a gente estuda só a língua escrita, mas também nós temos a língua falada, a questão da oralidade, as marcas da oralidade no texto escrito, é importante conhecer disso. Vamos conhecer também a questão literária, a oralidade, tantos textos, certo, que nós temos de forró, etc., em que há marcas da oralidade. E é isso aí. E vamos adiante. Na tela trago para vocês o conceito de oralidade. Vamos lá, vamos conhecer um pouco. A oralidade é a prática de uso da língua natural por meio da produção sonora em diversos gêneros de textos orais, nos mais diferentes contextos e níveis de formalidade. Nela estaria inclusa a fala, acompanhada de outros aspectos, como a prosódia, a acentuação é tônica, os gestos, a expressão facial, os movimentos corporais, entre outros. E mais uma vez a gente ressalta que as marcas da oralidade em um texto, elas não são erradas. Na verdade, o que há é a língua certa na hora certa. Ou seja, existem gêneros textuais como um debate, certo, mais formais, em que muitas vezes é preciso a gente cortar determinadas expressões que marcam a oralidade, mas pensar que a escrita é o lugar do acerto e a oralidade do erro, isso é equívoco. E vamos caminhando. Olhem aí, a palavra. Mas o que é isso? A palavra é um símbolo, é uma linguagem. O homem criou a linguagem para interagir com o seu semelhante. Pascolini e Spadotto, que são os autores. Nas aulas anteriores, a gente vem debatendo sobre essa questão da norma padrão, o que é a norma, o que a gramática diz. E hoje vamos ver justamente esse território com a oralidade, conhecer a palavra, a oralidade, a língua falada, não só a língua escrita, que muitas vezes na escola a gente só pensa na questão da língua escrita, mas a oralidade, as marcas da oralidade em textos escritos. Eu destaco aqui as músicas de Luiz Gonzaga, em que nós encontramos marcas da oralidade, marcas da fala do homem da sua região, do sertão, que estão lá. Um exemplo, Asa Branca, a música, que é uma espécie de hino do Nordeste. Então é importante conhecer. E aqui nós temos, olhem só, acompanhem comigo na tela, nós temos um quadrinho. Note que os quadrinhos, os sinais de pontuação variam reforçando
a voz dos personagens, indicando o modo como eles, como elas revelam seus sentimentos, como raiva, espanto, alegria, tristeza. Gostaria que vocês observassem esse quadrinho e veja que a pontuação, aquele assunto que vocês estudam desde das séries iniciais, a pontuação tem muito a ver com o quê? Com a forma como a gente lê, o espanto, a alegria, a raiva, etc. Então, a pontuação marca essa questão da oralidade, da expressão, a língua falada, que a transposição para a língua escrita, o ponto final, né, o encerrar, a exclamação, a interrogação, tudo isso perpassa. Por exemplo, aqui, professora Roberta, espanto, como é que seria? Alegria, tristeza, medo. Então vejam só, olha aí, são essas expressões. Na língua escrita, nós utilizamos o que? A pontuação. A pontuação marca isso, o final, o espanto, a interrogação, entre outros. Então vejam aqui que neste quadrinho nós encontramos aí, vejam só aqui a questão de que nós temos da exclamação, o papel dessa exclamação, o sentido que ela provoca, justamente, olha aí, no terceiro quadrinho, certo? Essa exclamação, sentido que ela faz dentro do texto, não é à toa. Então, há um propósito. E vamos caminhando aqui. Aqui nós temos personagem Chico Bento. Vejam só aqui, nós temos Chico Bento, lembrar que Chico Bento reproduz o que? Justamente essa fala, certo? Regional, da pessoa do interior. Então, veja que há muitas pessoas que pegam esse texto, essa tirinha, Chico Bento, e vão tentar corrigir, mas Chico Bento é uma criação literária. E essa criação literária, ela usa o quê? Expressões verbais, a escolha de palavras típicas do homem daquela região. Como há aqui alguns exemplos embaixo. Vejam só, são expressões que lembram justamente regiões diferentes em nosso país. Por exemplo, ba, che, oxente, so, vixe. Então, são expressões que marcam regionalismo e muitas vezes elas são mais o quê? Da oralidade para a escrita. E lembrar que, no caso, Chico Bento é uma transposição disso porque é uma criação literária. Então, é importante entender os textos, é importante observar os sentidos que os textos, que as palavras perpassam. Atenção, acompanhe isso aqui. Vamos ver. Conforme se pode perceber, existem variações sonoras que dependem de certos fatores, como idade, grupo social, sexo, grau de escolaridade. Isso aí que eu estou lendo é o seguinte: existem variações da língua, né? A língua e as suas variações, as suas realizações, que elas marcam a questão da idade. Por exemplo, como fala uma criança, como fala um adulto, como fala um idoso. Pessoas de graus de escolaridade diferente, pessoas com mais escolaridade, tendem a falar, a se expressar de uma determinada variação, pessoas com menos de outra. Então, idade, grupo social, tudo isso marca, tudo isso tem as suas variações. E aqui eu tenho tais fatores interferem na forma pela qual o falante se expressa, certo? Há três variações, são elas: socioculturais, geográficas e históricas. Socioculturais, através do estudo, do grau de escolaridade; geográficas, são os sotaques diferentes em nosso país, as variações; históricas, por exemplo, nós pegamos um texto do século XVI, veja que, comparando com o texto do século XX, tudo português, mas o histórico, há uma mudança histórica, há uma variação, na verdade. Então, social, cultural, geográfica, histórica, é a variação, as variações linguísticas. E aqui eu tenho a oralidade, ainda mais sobre a oralidade. Olhando para o texto, partindo-se de tais observações, serão destacadas as marcas da oralidade. Mas o que vem a ser a oralidade? Vamos ver. A oralidade, linguisticamente falando,
é a modalidade na qual a língua se realiza através de falantes, pela presença de diálogos, que tem como uma característica o emprego de vocabulário menos prestigiado em relação aos da escrita, ou seja, a oralidade, resumidamente, é o que expomos quando falamos. Certo? Essa é a oralidade. E lembrar que eu falei a vocês que há muitas composições literárias artísticas em que utilizam a oralidade de determinada região. Como eu falei a vocês, expomos o quê? Justamente os textos de Luiz Gonzaga, certos textos de Chico Bento e outros textos em que há marcas da oralidade. E esse texto, essa observação, que nos trouxe foi Jonathan, aqui do EducaPE. Jonathan trouxe, certo? Esse texto, lembrando a oralidade. Então vamos lá aqui, continuando aqui, nós temos a questão da linguagem oral. Na tela, nós temos aqui um pouco mais sobre a linguagem oral. A linguagem oral apresenta uma grande variedade de um mesmo vocabulário ou vocábulo, algumas variedades mais dentro do chamado padrão, culto da língua, e outras vistas de formas mais marginalizadas socialmente. Muitas vezes, as pessoas tendem a achar essa questão de que a oralidade seria justamente uma marca marginal, aí no sentido de jogada para depois, para o lado, certo? Então, há justamente a língua padrão e as variações. Então, a gente tem que tomar cuidado, mais uma vez, que a língua oral, a língua falada, não é o lugar do erro, não. Certo? São marcas, são registros de pertença a um determinado grupo. Que tal você, estudante, fazer o seguinte exercício? Pegar, observar uma música de um forró nordestino e uma música regional lá do sul do país, do Rio Grande do Sul, por exemplo, e observar as marcas da oralidade presente das do Nordeste e as do Sul e também do Sudeste ou de outras regiões do país. Observar as variações, as escolhas lexicais. E lembrando sempre que o texto oral, a língua oral, não é o lugar do erro, certo? Lembrem-se disso. Olhem aí um poema que eu gostaria que vocês observassem. Acompanhem comigo a leitura. Vamos ver aqui, todos acompanhando agora. Observe no texto abaixo essas variações, comparando a forma padrão e a marginalizada. Marginalizada no sentido de que as gramáticas muitas vezes colocam como erro, mas não são erros, são representações. Agora, claro que muitas vezes em determinados textos precisamos retirar, mas aí nós temos o quê? Uma marca, é um texto literário. Vamos ver, vício de fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem melhor. Para pior, dizem pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Quando o poeta, no caso Drummond, diz, e vão fazendo telhados, e a vida prossegue. Então, mio, mió, teia, teiado, são palavras que marcam a oralidade, elas não são erradas. São registros da fala para a escrita. Eu falei a vocês que aquilo que se chama norma padrão é a norma utilizada como padrão, padrão no sentido de ser modelo, mas existem outras variações, como nós vimos a sociocultural, a geográfica, certo? São variações da linguagem, variações da língua, na verdade. A escolha lexical. Então é importante que vocês entendam isso, conhecer, certo? A língua e as suas representações. Vamos lá aqui. Hoje nós debatemos sobre a questão da língua, da oralidade, dos registros, das variações. Nós aprendemos, certo, que textos literários muitas vezes lançam mão de marcas, vocabulários que fazem o quê? Mais registro na fala, mas isso não quer dizer que são erros, certo? Erro é uma outra coisa. E lembrar que a língua, nós temos a realidade geográfica, sociocultural, certo? A questão de que as variações de sexo, idade, gênero, na verdade, idade e outros pontos que marcam.
Veja que quando a gente fala com a criança, muitas vezes nós tendemos a infantilizar a nossa fala, para que se possa ser mais prático, para entender, que a criança possa entender aquele assunto, aquela conversa que nós temos. Então é importante isso. Atenção, acompanhe comigo na tela. As marcas da oralidade também podem ser encontradas em alguns textos de chats na internet, pois elas apresentam oralidade, mesmo pertencendo à modalidade escrita, expondo uma alternância oral. Então é importante, até mesmo na internet, nós encontramos marcas, certo, no chat, da oralidade, que é essa transposição da fala para a escrita, através das variações. Então, minha gente, finalizamos aqui, lembrando sempre que marcas da oralidade é importante salientar, certo? Que quando a gente fala de oralidade aqui, nesse caso, são as marcas da língua falada. E é importante lembrar que estão no texto, muitas vezes da escrita. E lembrem-se que não entenda como erro. E entenda que muitas composições, músicas, certo? Das diferentes regiões, utilizam marcas próprias de uma determinada região, como eu falei. É por isso que você entende, é da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, através de certos vocais, através de certas variações geográficas. E é isso. Vamos lá. Um abraço aqui a Roberta, agradeço aqui a professora de Libras, a Ronaldo e a Jonathan do Som. Então, forte abraço.